Ela começou do zero, subiu degrau por degrau do mercado da beleza e passou a ensinar profissionais de todo o Brasil e também do mundo afora. Nós vamos falar sobre a sua trajetória, vida pessoal e ainda sobre como alavancar os seus negócios. Isso mesmo, você aí de casa. Já já. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Pode Contar. Estamos aqui para mais um papo muito gostoso. Eu agradeço de coração a sua presença aqui todas as semanas. Ficou curiosa para saber quem é minha convidada? É a linda Nathalie Morel. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mini, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, compartilhando com todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, um pouco da minha trajetória. Obrigada. E a gente se conheceu por causa de uma entrevista, né? Quando eu ainda trabalhava na revista Celebrar. E eu lembro que a Ivani falou assim, você vai amar a história, porque eu sou uma pessoa que ama história de vida das pessoas. E quando eu saí do jornalismo, o que me pegou muito foi isso. Falei, cara, a única coisa que eu acho que eu vou sentir falta é ouvir a história das pessoas, e por isso que surgiu o Pode Contar. E eu lembrei na hora de você, eu falei, a Nathalie tem que entrar, porque a história dela é muito legal. Você gosta da sua história? Gosto. Já não gostei tanto, já teve um momento que eu tinha vergonha, principalmente na escola, porque sempre... mas daquela família Morel, de traficante, Uau, calma. Vamos chegar lá, hein? Calma. Era sempre uma coisa assim, eu não via dessa forma, mas aí eu, pela reação das pessoas, eu me envergonhava. E por outras coisas também, hoje eu sei que tudo contribuiu para chegar até onde eu tô hoje. Tá, então vamos lá. Vamos por partes, O que essa história, assim, quem é a Nathalie criança? Onde a Nathalie nasceu? Eu sou natural daqui de Dourados mesmo, e na minha infância morei em outros lugares também, então, no Paraguai, Amambai, ali, fronteira, mas pouca coisa, já morei em Campo Grande, Rio de Janeiro, na região dos Lagos, interior de São Paulo. Então, era sempre assim, sempre migrando muito de casa em casa. E não tinha muito endereço fixo até meus 11 anos de idade, mais ou menos. E aí, os seus pais moravam com você? Como que era essa questão familiar? Você tem irmãos? De mãe, eu sou filha única. De pai, eu tenho mais 3 irmãos. E... não morei sempre com eles, era sempre assim, tia, avó, na casa de uma madrinha. Então, eu tenho lembrança de morar muito pouco tempo com a minha mãe e com meu pai. Meu pai foi preso algumas vezes na minha infância, então eu tenho mais lembrança de ficar mais com a família da minha mãe, com tia, com a avó e com uma madrinha que era bastante amiga da minha mãe. E era uma família abastada, simples? Como que era a questão econômica? Que oscilava muito. Então, eu lembro de, às vezes, não ter nada, principalmente quando eu estava na casa de outras pessoas, e, de repente, a gente ter muito dinheiro, assim, de viajar, de ter colar de ouro, e aí, daqui a pouco, não ter nada de novo, não ter onde morar. Uhum. Então, parte dessa mudança de cidade em cidade, em casa, era também porque os negócios, né, da minha mãe e do meu pai não eram muito estáveis, digamos assim, né? E também tinha muito de fugir, né? E o que eram esses negócios? Você tem algum problema de falar sobre isso? Não, problema nenhum, né? A gente já fez uma matéria contando um pouco da minha história de vida. Minha mãe pagou tudo que ela devia para a justiça, então meu pai também. Minha mãe teve um histórico aí de mexer com tráfico de drogas. O meu pai, nem tanto. Era mais para parte de estelionato, de roubo. Mas quando era mais jovem, assim, eu era bem pequenininha.
E mais quem teve condenação para a parte do tráfico mesmo foi a minha mãe. E ela que é Morel. Ela que é Morel. E aí, por que você falou no início dessa questão do sobrenome Morel, que as pessoas na escola falavam? O que rolava nesse sobrenome? Acho que lá pelos anos 2000, mais ou menos, teve... Um pouco até antes, tinha uma espécie de rixa, né? De disputa ali do Fernandinho Beiramar, do Rio de Janeiro, e com a família Morel, que, né, não era só minha mãe, é tio-avô. Ah, era um negócio de família. Isso, é um negócio de família, bem instalado nessa parte do tráfico. Então, tinha uma disputa por área, por território, por distribuição. Então, tanto para a parte, né, do Fernandinho, Beiramar, todos os outros grandes traficantes ali de onde era o fornecimento de drogas, na parte do Paraguai, quanto da família Morel tentando vender lá pro Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Então, essa disputa foi bem ruim, assim, né? Teve muita morte, teve uma chacina no Paraguai, meus outros tios faleceram, tenho primos que ficaram órfãos, né? E então foi assim uma disputa bem ruim. Na justiça, agora eu não me lembro, não sei se eu vou falar de forma correta, mas não ficou provado que o Fernandinho Beiramar mandou matar esse meu tio-avô. Mas ele foi assassinado dentro do presídio. Nossa. E então é uma história assim bem pesada. Uhum. Não tem muita saída, né, na parte do tráfico. Geralmente ou acaba em morte ou... Nossa, você falando isso, eu tava vendo um vídeo essa semana no TikTok de um rapaz que ele se coloca assim como ex-faccionado. Sim. E ele fala assim, ó, eu já tô morto porque eu resolvi sair da facção. E não dá pra sair da facção se não for por 2 motivos. E os meus motivos não são esses. Então, eu já sei que eu tô morto. Então, eu tô fazendo esses vídeos aqui, não é querendo hype, nada. É porque eu quero que pelo menos uma pessoa veja como que não dá certo, como que é ruim pra vida. E se um jovem desistir dessa vida, eu tô feliz. E aí, o que me chamou muita atenção também foi que nos comentários, muitas mães, tinha uma filha falando assim, meu pai não teve essa sorte, ele não saiu, ele não viu o seu vídeo, não deu tempo dele ver um vídeo desse. A mãe, olha, é uma pena, porque eu tô muito triste vendo seu vídeo, porque meu filho tá tentando sair e não consegue. Porque ou morre, Sim. ou vai preso, né? Sim, exatamente. É muito triste. Você conviveu com isso. E como que era a Nathalie na infância convivendo com isso? Cara, eu acho que os meus grandes traumas vêm disso, de estar muito perto do tráfico. Então, eu lembro de uma vez que minha mãe estava morando sozinha, com alguns outros parentes. Meu pai também estava preso e a gente morava em Campo Grande, numa casa, uma mansão. E ela não estava em casa, estava só eu, a babá, uma outra tia, prima minha, eu não lembro, eu era muito pequenininha, mas eu lembro da polícia invadindo a casa. Então, estourando porta. Eu lembro de uma tia pular a janela. E aí, a polícia, eles chegaram, assim, uns 6 homens e começa a jogar tudo pra fora do guarda-roupa. E eles gritavam muito, cadê a droga? Cadê a droga? E eu só tampava, assim... Quantos anos você tinha? Nossa, eu tinha uns 5 anos. Nossa. E eu lembro certinho, assim, porque eu lembro de olhar, assim, e eles serem muito altos, né? Homens, eu era pequenininha, então tinha muito medo. Eu não sabia por que estavam gritando, por que tinha uma outra pulando da janela. E como não tinha nada na nossa casa, eles só levaram a gente para a delegacia e minha mãe ficou muito brava que ela não estava em casa. E ela foi na delegacia, porque daí não tinha nada para pegar, né? Então, minha mãe não foi presa naquele dia, mas foi uma das vezes que eu tive contato com a polícia. Outra vez, a gente morou em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, aí eu já tinha uns 6 anos, já foi no ano seguinte. Minha mãe, durante uma separação breve com meu pai, tinha um namorado também, traficante. E eu lembro da gente ir numa pizzaria no bairro, perto de casa, e um carro, um Gol branco, passar e parar, fechar a gente, e eram policiais à paisana. E aí, ali, prenderam esse namorado da minha mãe. Então, a gente já morava... Olha só como que é discrepante. 5 anos, morava numa mansão ali em Campo Grande. Com 6, eu morava lá na região de São Gonçalo, que é uma região pobre, numa edícula
um barraco mesmo. Então, era muito assim minha vida. Estabilidade zero. Zero, que zero, é o zero. que uma criança precisa, E né? o medo. E, de novo, eu numa delegacia, com 6 anos. Mas até antes, por exemplo, tia-avó, por parte de mãe. Durante anos, ela ficou presa ali em Campo Grande. Então, era comum as visitas. Então, eu cresci fazendo visitas para outros parentes. Quando não na cadeia, em presídio. Então, toda aquela parte que é uma humilhação, né? A menina tão novinha ter que ficar fazendo agachamento, para ver se não tem droga escondido, tirar toda a roupa, a gente fica nua. Para você visitar as pessoas e a criança não entende por que a tia não sai daqui? Por que a tia nunca vai no Natal para casa? Por que não pode sair daqui? Então, é uma coisa assim que nenhuma criança deveria passar por isso. Bom, dessa parte, já na adolescência, minha mãe foi presa quando eu tinha 10 anos. Aí lá, quando eu tinha uns 12, eu fui visitar ela ficou presa no Rio de Janeiro, em Bangu, que é presídio de segurança máxima. Eu só fui visitar ela uma vez, que ela não queria que eu fosse lá. Porque lá tinham 2 mulheres, esposas mesmo, do Fernandinho Beiramar, que eram presas no mesmo presídio. Então, minha mãe preferia que eu não tivesse mais contato, porque daí sim, lá era muito perigoso. Então, assim, desde 4, 3 aninhos até a pré-adolescência, vários parentes da família, e aí, por fim, aquele mais próximo, que é minha mãe, né? E o meu pai também, já visitei ele em 2 presídios diferentes, interior de São Paulo. E 10 anos, sua mãe foi quando você tinha 10 anos. E com quem que você morava? Aí que você morava com a sua avó? Morava com ela no Rio de Janeiro. Com 7 anos, a minha mãe, ela se separou do meu pai. Ele agredia muito ela fisicamente, então... Ainda tinha isso? Tinha isso. Sim. Rindo pra gente não chorar, né? Sim. Hoje, eu consegui perdoar o meu pai. Amo ele de paixão, né? Sou doente por ele, assim, pelo meu pai, pela minha mãe. Eu vou querer saber como que veio nesse perdão. Depois de muito custo. Sim. Mas eu consegui perdoar ele, mas eu cresci com o meu pai batendo na gente. Então, não é bater assim, um tapinha. Não, era espancar mesmo. De chute, de quebrar meu dedo da mão, de ser muito violento. E com a minha mãe também. E como ele não deixava a minha mãe trabalhar, não deixava ela estudar, nem nada, e pelo menos é o que eu sei, assim, vendo de fora. Então, quando a minha mãe, ela se separou do meu pai no dia do meu aniversário de 7 anos. Ela falou que ia comprar as coisas no mercado para fazer um bolo do meu aniversário. E ela trocou um cheque que ele deu para ela, assim, e comprou a passagem e foi embora. E aí, eu fiquei com meu pai, assim, e agora? Fiquei um tempinho com meu pai e ela simulou que ela ia voltar com ele. Naquela época a gente não tinha celular, né? Ela ligou pra ele e falou assim, manda a Nathalie aqui pro Rio de Janeiro. Eu tô no Rio de Janeiro. Eu quero que ela conheça o mar. Então, a minha irmã vai buscar ela aí na rodoviária. Você entrega ela, né? Faz lá com... assina pra ela poder viajar com a minha irmã. Você entrega e eu vou voltar com a Nathalie depois da gente conhecer o mar. E aí, chegando lá no Rio, a minha tia me entregou pra minha mãe jogou o celular fora. E meu pai nunca mais soube de mim. Até os 11 anos. Até os 11. Então, aí a gente morava na região dos Lagos, que é Rio das Ostras. E a minha mãe morava com um primo dela, que também ajudava ela. Daí, minha mãe entrou de vez na parte da família, do tráfico. Entendi. Assumi, não, eu que vou pegar essa droga aqui do Paraguai e vou levar pra cá. Vou trazer pra cá. Então, ela ficou nessa parte do tráfico. E foi presa. Só que ela sabia que ela ia ser presa. Por isso que ela me mandou morar com uma tia minha, no interior de São Paulo. E essa tia, essa tia que foi bem importante para ali para o começo da sua vida profissional? Ou eu tô confundindo? Não, foi mais uma madrasta que eu tive quando eu voltei para Dourados. Certo. Mas essa minha tia, ela me ensinou muito sobre onde come 1, come 10. Porque era assim, ela, além de ter 4 filhos, ela era caseira de uma chácara. E essa minha tia ela nunca quis seguir muitos passos, sabe, do restante da família. Então, ela preferia viver de uma forma muito humilde, mas de uma forma honesta. Só que ela era caseira numa chácara muito distante de Embu-Guaçu, que é uma cidade do interior de São Paulo. Então, a gente morava assim, não tinha geladeira na casa, era bem pobre, casa de caseiro mesmo, de sítio, sabe? Eu andava, acho que uns 6 quilômetros para a escola. E nesse 1 ano que eu fiquei morando com a minha tia, eu
eu não sabia o que era depressão, mas foi o meu primeiro contato com depressão, porque eu não queria mais falar. E eu sempre fui Você muito se fechou. assim, me fechei muito. Então eu não tinha vontade de falar, eu era muito apática. E aí minha tia viu que eu tava adoecendo e ninguém contou pra mim que minha mãe tinha sido presa. Aí eu descobri porque eu vi na televisão. O caso Morel, chefe de quadrilha, não sei o quê, vai sair julgamento. E aí eu não entendi nada. E eu falei pra minha tia, o que tá acontecendo? Por que minha mãe tá na televisão? Porque eu já não era criancinha, mas eu já tinha uma... E aí ela pegou todas as cartas que minha mãe já tinha me escrito, só que foi minha mãe que pediu pra não contar. E minha mãe, durante esse ano, ela escreveu algumas cartas e para eu entender depois. Cara, parece muito uma história de filme, Parece, né? série, né? Parece algo muito distante e Sim. tá aqui, você Sim. vivenciou isso. E aí, como que foi o seu processo de crescimento? Eu sei que ali na adolescência teve uma fase difícil. Sim, bem difícil. Então, minha tia pediu pro meu pai para que viesse alguém me buscar, e acabou que foi uma prima minha, filha dela, que me trouxe aqui para Dourados. E aí meu pai, ele estava começando, como minha mãe nunca voltou, se separou dele, ele falou, nossa, eu nem sabia mais nada da Nathalie, não sabia como que ela tava, né? A Nete jogou, minha mãe chama Lucinete. Ela jogou o telefone fora, eu não sabia como contatar, manda ela pra cá que eu vou criar ela, né? Se ela não tá bem. Só que aí meu pai tava caminhando pra uma vida honesta. Ele conheceu minha madrasta, a Eliette, que era minha madrasta na época, né? Hoje ele já tá casado com a Neuza. E aí a Eliette que me criou. Porque daí meu pai falou, olha, agora ela tinha uma empresa, né, de poço artesiano, e ele foi trabalhando de peão junto com ela. E meu pai nunca teve um trabalho honesto. Isso é importante falar, porque ele já ali com 45 anos, eu acho que 45, 50, é que ele foi ter o primeiro emprego dele, honesto. Que ele comprou a casa, comprou aos pouquinhos, comprou um carrinho velho, depois ele comprou uma caminhonete para ele trabalhar, e tudo trabalhando com essa mulher. Então, o mais importante do relacionamento, ela ensinou algo para ele sobre o trabalho. E aí ele falou, filha, como eu trabalho muito, vou muito pro trecho, então você vai morar na casa da Eliette, porque eles eram namorados, não viviam juntos. E aí, quando eu cheguei aos 11 anos na casa da Eliette, eu cheguei assim, aquela menina coada, mas ao mesmo tempo, quando eu falava, eu era muito respondona, muito dura. E aí ela meio que me ensinou muito sobre o trabalho. Eu sou muito grata a Eliette. Hoje converso bem pouco com ela, assim, não tenho muito contato. Mas ela me via, tipo assim, você é um projeto que eu quero que dê certo. Ela olhava muito assim pra mim, sabe? Então ela me incentivava a tirar a sobrancelha, fazer unha dela, de algumas amigas dela ali. Aí, então, foi os primeiros passos no mundo da beleza. Exatamente. Você fazia a sobrancelha dela, da sua madrasta. Sim, tirava a cutícula dela, esmaltava a unha dela. E ela fala, inclusive, quando eu limpava a casa dela, fazia um bolinho, alguma coisa, a gente tinha empregada, mas eu também contribuía igual o filho dela. Então, ela não tinha muito essa diferença. Ela era uma pessoa bem rígida, bem dura. Mas foi necessário para que eu entrasse na linha, porque eu era bem difícil, assim, né? Eu já queria colocar umas asinhas assim para fora, de não obedecer as regras e tal. E mas aí ela também... falava... histórico, né? Como que essa criança ia, né, ser diferente? É fruto do meio, né? Exatamente. Então, ela tinha isso de, olha, eu vou mostrar para você como que você vira uma pessoa de verdade, uma pessoa correta, honesta. E aí ela fazia muito isso, de tipo, hoje eu quero que você lava por dentro o meu carro. Eu lembro até hoje que é um Vectra branco que ela tinha de teto solar. E aí eu fiquei com muita raiva, porque ela mandou o filho dela lavar por fora e eu por dentro. E aí ela falou, por que você tá tão brava? Eu falei, porque você tem dinheiro para mandar não lavar rápido, por que eu que tenho que limpar? Ela falou, porque eu quero que você aprenda a fazer de tudo um pouco, porque a hora que eu não estiver mais aqui ou você não morar mais comigo, que você saiba fazer de tudo um pouco. Você não precisa ser especialista naquilo, mas eu nunca mais quero que você passe fome, que você, né, não saiba se defender. Então, até na unha, na sobrancelha, quando eu fazia dela, ela falou, isso daí um dia pode virar sua profissão. E eu, Deus me livre. Aí, tá vendo? E aí, quando... Você ficou quanto tempo com ela? Fiquei até os 13. Fiquei uns 3 anos morando com ela. 13, quase 14. Não, até uns 14. Isso, porque com 14 minha mãe saiu.
Ela conseguiu tá. condicional. Ela cumpriu, então, alguns anos. E aí você voltou pra sua mãe? Isso aí Porque minha mãe... você quis ou... Eu tinha muita saudade, né? Na verdade, como eu nunca tinha sido criado um longo período com ela, eu tinha essa necessidade de, tipo, agora é eu e minha mãe. Eu e minha mãe, eu tinha um pouco de vontade de ter liberdade também, porque daí a Eliette era muito rígida, então eu achava que com a minha mãe eu ia ter mais liberdade, engano meu, né? Que não era bem. E eu tinha uma outra mãe na minha cabeça, porque minha mãe, antes dela ser presa, ela era assim, ela se importava muito com ela me largava em qualquer lugar, então ela não queria muito saber se eu estava cumprindo regra, estudando ou não, ela era mais, comigo ela era mais solta. E aí, quando ela conseguiu a condicional e ela veio pra cá, ela perdeu tudo, tipo, joia, dinheiro, a polícia tomou tudo. Então, ela começou uma vida do zero de novo. E a gente foi morar de favor na casa da minha irmã, por parte de pai. Que no começo, lá da vida da adolescência, minha mãe tinha sido a Eliette dela, a madrasta dela. Sim. Então, minha irmã quis retribuir de alguma forma, abrigando a gente. Como o meu pai, acho que ele não estava muito preparado para a volta da minha mãe, ele ficou um pouco... Não vou pagar pensão, vocês que se virem, sabe? Então, acho que foi um choque um pouco ali pro meu pai. E a gente, real, foi se virar. Morando de favor na casa da minha irmã, a gente foi vender bombom na rua. Só que, de novo, essa oscilação financeira, eu saí da casa da Eliette, que tinha uma casa no Portal, que ela tinha caminhonete, carro, fazia compra de mês, assim, coisa que eu não estava acostumada, para uma vida miserável de novo. Sem salário, sem nada. Então, a gente ganhou alguns móveis usados de avó, de amigos da igreja, e começamos nossa vida ali do zero. Vendendo bombom. Vendendo bombom A sua na mãe que rua. fazia o bombom? E você... Eu e ela. Ah, você fazia Minha também. irmã que ensinou a gente, Só que eu vi ali que primeiro que eu já tive que... As minhas habilidades de vendedora aí, né? Que daí você tem que convencer a pessoa a comprar, andar, se esforçar. Só que eu vi aqui e falei, cara, de R$1 em R$1, não vou conseguir. A gente precisa fazer outras coisas. Então, uma prima da minha mãe deu algumas assadeiras para ela, ensinou uma receita de pão caseiro para ela. Minha mãe começou a fazer pão, roscas, pegou uns tapetes de Minas e começou a vender. Então, essa parte empreendedora já começou aí, nos 14 anos. Porque a gente começou a vender de tudo. E minha mãe saía numa bicicleta que na garupa ela tinha aquela, sabe, cesta de feira? Aham. Ela colocou uma corda assim, e aí o sol é muito quente, né? Ela ia de chapéu e com aquela bicicleta e colocava lá tapete, pão, tudo. E teve uma parte que, quando não era ela que ela ia vender, e aí, quando ela não podia, né, fazer o pão porque ela ia vender, aí eu passei a fazer. Então, eu também colocava lá, literalmente, a mão na massa. E fazia e minha mãe ia. E, só que eu também, sempre com a cabeça assim, cara, como que a gente pode sair disso? Porque daí eu não podia contar com uma pensão. Meu pai, ele deixava assim, ele quase ser preso, aí ele pagava. E era uma mixaria de pensão, né? Então, eu alternava com trabalhar num buffet no final de semana. Eu pegava faxina para fazer... intercalando com as coisas, e eu sempre em busca, o que eu posso fazer que vai me dar um pouquinho mais de dinheiro? E aí a minha mãe falou, por que você não tenta fazer unha? Você não fazia lá, Eliette e tal, não sei o que, eu vou pagar um curso para você. E aí foi o meu primeiro curso com uma professora particular, assim, que era uma manicure, ela era professora também no Senac, e ela me deu um curso particular de 2 dias em casa, e dali eu comecei a deslanchar. Receber clientes em casa e ir na casa das clientes, principalmente, elas preferiam. Você ia como pra casa das clientes? De bicicleta. De bicicleta. Então, a Nathalie do mundo da beleza Foi assim que começou. Fazendo unha de bicicleta nas casas das clientes ou elas iam na sua casa? Exatamente. E assim, como que elas ficavam sabendo? Que um ia falando pra outra? Sim. Primeiro começou no bairro, aí a gente mudou de casa por um outro episódio, que daí é o episódio quando eu comecei a me rebelar demais, que eu queria muito ter dinheiro. Ah, teve essa fase. Exato. Você chegou a flertar também com o crime? Você chegou a pensar ou cometer alguma coisa? Eu fiquei muito revoltada quando minha mãe saiu da cadeia e pra mim era natural que ela voltasse a traficar.
Porque a lembrança que eu tinha era de, cara, minha mãe vai dar um jeito e do nada a gente vai ter dinheiro. Só que quando eu caí na realidade, que minha mãe, ela se converteu lá dentro do presídio. Hoje ela é evangélica, assim. Só que aquilo lá, pra mim, ia ser tipo um fogo de palha. Falei, cara, não, é porque ela tava presa, né? E aí eu falava, mãe, mas vamos fazer alguma coisa. Por que você não volta? Ainda tem gente que mexe, né, na família. Não, eu não volto mais para essa vida. Minha mãe é o meu maior exemplo do que o que a gente foi não significa que a gente vai ser para sempre. A gente pode mudar. E também, né, depois dos 40 anos, aí ela falou, não quero, por mais que a gente não tenha o que comer, eu não volto pro mundo do crime, não volto. E existe segunda chance, né? Existe segunda chance. Então, às vezes, quando eu ouço alguma coisa assim, tipo, é traficante, é bandido, tem tudo que morrer. Calma. Tem pessoas e pessoas, sabe? E a minha mãe conseguiu sair daquilo e nunca mais voltou. Só que isso, pra mim, cabeça pequena, de ervilha, de adolescente, 14 anos, era um cúmulo pra mim. Porque, tipo, cara, eu tava cansada de sol quente, de não ter dinheiro, de ter que fazer faxina na casa dos outros. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria abandonar minha mãe, porque eu poderia voltar a morar com a minha madrasta. Pedir pra morar com meu pai de novo, eu não precisaria fazer isso. Tinha empregada quando eu morava com meu pai. Então, num tempo, né? Às vezes eu ficava um pouco na casa da minha madrasta, um pouco na casa do meu pai. Eu não precisava daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava com dó. Falava, cara, minha mãe, né? Vamos começar essa vida junto. Mas ela não queria nada que fosse um atalho. E então, nessa época, o meu maior vacilo, assim, que eu cheguei mais perto do crime, foi porque eu namorava com um rapaz que morava ali no mesmo quintal que a gente, né? Eram 3 casas de... tipo kitnet, assim. Eu morava no fundo e comecei a namorar com esse rapaz e ele usava droga. Mas coisa assim, tipo... mais recreativa, de vez em quando. Uma festa, uma festa e tal. E ele usava maconha. E aí eu tinha alguns colegas na minha escola. Estudava no Presidente Vargas, que é uma escola bem conhecida aqui da nossa cidade. Foi, como que eu consigo para comprar para ele? Olha, tem um fornecedor aqui e tal. Eu falei, tá bom, não quero nem contato com ele, traz pra mim. Mas e aí, como você vai arrumar dinheiro? Eu falei, não, vou dar um jeito. Tem um jeito de você conseguir isso. Colega de sala, tá? Não tava nem no ensino médio. Eu tenho um jeito de você conseguir. Se você pegar uma bicicleta pra mim e um celular aqui da sala, eu já sei até de quem eu quero que você pegue. Eu consigo a droga pra você. Te pego bastante, que vocês não forem usar. E eu, não era nem pra mim usar. Era só queria entregar pra ele. Porque ele falava, eu tô com dificuldade de comprar e tal. Eu, vou comprar. Só que eu já tenho um perfil mais assim, um temperamento, que eu já gosto de desafio. Então, eu fui lá e eu roubei a bicicleta. Na hora do recreio, assim, eu saí com a bicicleta pelo fundo, ninguém percebeu e ainda peguei o celular de uma menina que estudava junto com a gente. Só quando eu cheguei em casa, a minha mãe percebeu algo diferente, foi essa bicicleta. Eu falei, é de uma amiga que ela deixou comigo e tal. Eu falei, tá bom, tá, então não sai, tá, pra ninguém roubar. E eu nem sabia que era eu que tava roubando. Aí ela viu um celular, eu falei, esse celular, também é dessa amiga e tal, não sei o que. Ela, não, ninguém deixa celular com ninguém. Ela, não, começou a me apertar. E aí eu peguei e explodi com ela. Eu falei assim, eu tô cansada dessa vida, eu roubei. E você não reage, você poderia voltar a traficar e ter dinheiro de novo, por que você não faz nada? E ela, não vou. Aí ela falou, você vai devolver isso ou você sai da minha casa. E aí aquilo pra mim, assim, né, petulante, foi, tá bom, então eu vou sair, eu vou viver com meu namorado de novo. E aí a gente ia mudar de casa, né? E eu saí num domingo à noite de bicicleta de cestinha, coloquei as roupas assim e fui. No outro dia, passei a madrugada inteira na rua, tá? Porque eu cheguei na casa do namorado, vi ele com outra. Jesus! Não, gente, olha só, é de mal a pior a história. A hora que eu achava que tava ruim, que eu tinha sido expulsa de casa, piorou. Aí eu fiquei desnorteada, eu falei, tá, pra onde que eu vou? Ele, tentou conversar comigo, eu falei, cara, não quero conversar. Fui dormir, menina, tentar dormir numa praça, que é perto lá daquela feira central. Uma praça ali, esqueci o nome da rua. Do Cinquentenário? Ali perto. Eu fiquei ali, tipo, tava dando 1h da manhã, 2, aí tinha uma casa, assim, uma casa muito humilde. A mulher olhou assim pelo portão, ela falou, mas moço, não tem ninguém aqui, você tá esperando alguém? Ela foi lá na praça,
atravessou a rua. Falei, não, é que eu não tenho onde ficar. Eu briguei com a minha mãe, saí de casa. Ela falou, mas você, aqui de madrugada, sozinha, alguém pode fazer alguma coisa com você. Sai daí, vem dormir aqui na minha casa. Mora só eu e meu bebê. A hora que eu entrei na casa, menina, você não tem noção. O bebê não tinha nem berço. Ela era tão pobre, assim, tão necessitada que o bebê dormia, assim, num carrinho do lado da cama. E ela falou, eu não tenho como o que te oferecer, mas você pode deitar no chão. E, gente, rato passando, resto de comida. Era um... Aí eu falei, meu Deus, só queria amanhecer logo, abrir o olho e sair dali. Ali, perto, morava a tia irmã do meu pai. Quando eu cheguei lá, eu falei, tia, preciso ficar aqui, né, até eu achar um lugar pra onde eu ir. Ela falou, tá bom, vai tomar um banho. A hora que eu saí do banheiro, minha mãe tava lá. E aí, a primeira reação foi, eu não vou voltar pra casa com você. E minha mãe falou, mas eu não vim te buscar pra ir pra casa, eu vim te buscar porque eu vou te levar na delegacia, porque você tá com coisa roubada. Aí meu mundo caiu, assim, ó. Falei, quê? Eu não vou. Ela falou, não tô perguntando se você vai. E tava com meu finado vô, pai do meu pai. Ele emprestou, né? Ele foi dirigindo a caminhonete do meu pai, e meu pai falou, não quero nem saber. Vocês nem me contam que eu não quero saber. Aí meu vô, coitadinho, assim, Nete, não briga com ela, não bate nela, ela vai devolver, fia. E minha mãe assim, ó, durona. E eu não tava acreditando muito, menina. Ela me pegou pelos cabelos, me colocou dentro da caminhonete, me largou lá na frente do conselho tutelar. Aí chegou lá no conselho tutelar, a mulher olhou assim e falou, mas não é aqui. Aqui, né, você vai ter que ir lá na delegacia. A gente foi lá na delegacia do menor e chegou na frente acho que ele já faleceu também, se eu não me engano, doutor Queiroz, o delegado. A hora que chegou lá na frente, primeiro que eles já foram me dando uns puxão no braço, né? Me colocando assim na frente do delegado. E o delegado falou assim, ué, mas o que você tá fazendo aqui? E minha mãe contou pra ele. Ele olhou com uma cara de desgosto assim e falou pra mim, sabia que eu já aprendi seu pai? Eu já aprendi sua mãe. E você tá indo pro mesmo caminho? Aí ele deu aquele sermão, assim, sabe? Que eu me senti extremamente humilhada, envergonhada. E terminando aqui, ele falou, tá bom, vamos lá. Fomos de Camburão, no serviço desse meu namorado, que eu tinha escondido a bicicleta lá. Ai, Jesus. Tinha a bicicleta roubada. Baixou lá a polícia, tudo. Enfim, entreguei lá na delegacia o celular, devolver a bicicleta pro dono e tudo. Fiquei durante 1 ano respondendo um processo... só assim, que minha mãe tinha que levar a nota, ver se eu tava bem e tal. Mas quando a gente saiu ali do delegado, minha mãe não me queria mais. E aí eu acho que foi o pior sentimento de rejeição que eu tive, assim, sabe? Porque antes ela não estava comigo porque ela estava presa. Então era alguém tirando minha mãe de mim. A hora que ela falou assim, eu não quero que você volte pra minha casa. Você tá entregue aí, se você quiser ir morar com seu namorado, ou pra casa do seu pai com a sua avó, você se vira. E aí eu fiquei, tipo, uns 5 dias, eu acho que na casa da minha avó por parte de pai. E aí eu pedi pra minha mãe, liguei e falei, mãe, eu quero muito voltar pra casa, eu não vou fazer as coisas de novo. E a minha mãe tava muito machucada. Eu falei, posso conversar com você pessoalmente? E aí ela chorou, ela falou que tudo que ela queria é que eu não fosse pro mesmo caminho dela. Aí ela me contou algumas coisas que ela passou no presídio, de pessoas que ela viu morrer, de rebelião, de tudo. E eu não tinha essa consciência, porque pra mim, na minha cabeça de adolescente, minha mãe tava numa colônia de férias. E não era. E aí ela falou, é isso que eu não quero pra você. Por isso que eu fui tão dura. E aí eu prometi pra minha mãe que nunca mais eu ia chegar nada de parte de tráfico, de roubar nada de ninguém. E aí eu aceitei que ia ser mais difícil para eu conseguir as coisas, porque quando a gente fala de roubo, de tráfico, que é a história dos meus pais, a gente consegue um dinheiro muito rápido, mas você não dorme, você sempre tá se preocupado se alguém vai matar você ou vai pegar de volta algo que você roubou. Então eu aceitei aquilo e não quis mais saber de nada e nunca mais culpei minha mãe por nada. E aí eu comecei a trabalhar de verdade. Uau! Oi, de se respirar. Vou tomar uma água. Então, vamos tomar uma água aqui. Justo hoje, eu não trouxe minha canequinha linda, senão eu até ia brindar essa história. Mas, Nathalie, então vamos virar uma página aqui. Sim. Então, aí você começou a trabalhar. Já falamos que, então, você ia de bicicleta, né, fazendo unha. E aí aqui eu vou falar que, para quem não sabe, a Nathalie tem um estúdio, um salão de beleza muito do chique. Muito chique, de alto padrão.
abriu um estúdio em São Paulo, uma unidade em São Paulo também. E ela dá cursos. Quando eu falei que ela dá cursos para profissionais do Brasil e do exterior, é porque é também no exterior, gente. Então, agora a gente vai tentar descobrir aí o que faz para chegar até aí, né? Porque realmente você saiu do nada, do zero. Como que foi? Qual que foi a primeira escalazinha para você conseguir ter um salão de beleza? Quando eu firmei ali aos 17 anos, entre os 15 e os 17, eu tentei fazer outras coisas. Eu ainda fazia unha como algo rápido para ganhar dinheiro. Então, eu fazia também sobrancelha, depilação, etc. E tentei outros empregos, porque eu estava esperando a época de chegar para fazer faculdade. Então, eu estava no ensino médio. Então, eu fui caixa de supermercado, trabalhei de vendedora de ótica, trabalhei no restaurante Máximo de garçonete. Então, em vários comércios aqui da nossa cidade, eu trabalhei. Mas era sempre assim, quero ter uma segurança, algo fixo. Mas eu não me adaptava àquele jeito de trabalhar com rotina, todo dia fazer a mesma coisa, ou só ganhar aquele salário no final do mês, eu queria mais. E aí, um dia, trabalhando, né, numa ótica do centro, eu fazia minha unha em um salão ali do centro. E aí, eu peguei e falei, sempre vi uma plaquinha, precisa-se de manicure. Eu falei, gente, eu sou manicure, será que não ia dar certo se eu trabalhasse? Porque eu nunca trabalhei em salão. Ok, comecei a trabalhar em salão, no Art Equipes, um salão muito antigo aqui da nossa cidade, bem ali no centro. E ali começou. Quando eu vi que em 15 dias eu tinha ganhado o que eu ganhava no mês trabalhando, em poucas horas ali do dia, né? Sem muito esforço físico, porque quem já foi garçonete ou quem já lavou prato, sabe que é muito esforço, né? Tipo, fazer faxina. Você fala, cara, eu tô sentada no ar-condicionado fazendo unha, eu tô ganhando muito mais, não é possível. Isso daqui é pra mim. Lembra que eu sempre falei? O que me trouxe foi o fato de ganhar dinheiro, liberdade mais de tempo, porque a gente consegue folgar numa segunda, consegue bloquear uma agenda, etc. E falei, não, é isso, eu quero a área da beleza. Só que daí eu comecei a me interessar por cabelo. Eu via também os cabeleireiros, né? Gente, transformações. Será que isso daí não é pra mim? E minha avó, ao mesmo tempo, por parte de mãe, sempre me incentivando. Olha, vai pro cabelo. Você ia dar uma boa cabeleireira. Sua mãe fez curso de cabeleireiro quando era mais jovem, mas nunca exerceu e tal. Falei, vou tentar. Eu nunca fiz, Miriam, curso de cabeleireiro. Nunca fiz formação, assim, escolinha. Eu aprendi no dia a dia do salão mesmo. Então, nos meus intervalos de manicure, eu ia lá e pedia, me ensina a lavar um cabelo? Você tá precisando de ajuda aí pra eu escovar esse cabelo? Me ensina. Eu sempre fui muito curiosa. Me mostra como é que faz. E aí, eu comecei a percorrer os melhores salões daqui da nossa cidade, porque eu era uma boa assistente de cabelo. Aí, eu já não fazia mais unha. Aí, como assistente, eu comecei a ganhar um dinheiro lá fixo e comissão. Geralmente a gente ganha comissão em salão, né? E aí eu comecei a reinvestir e fazer cursos livres. Então, agora eu quero fazer um curso de corte, quero fazer um curso de mechas. Aos 21, então dos 17 ao 21, eu fui auxiliar. Quando eu fiz 21 anos, eu já tinha alguns cursos e já me sentia preparada para atender uma cliente sozinha. Então, dentro de um salão de beleza, a gente tem aquele que auxilia o cabeleireiro e tem o cabeleireiro que atende a cliente e é responsável por aquele serviço. E tinha um salão aqui em Dourados que chamava Depilar em Eleven, que era uma franquia de um grande salão de Campo Grande. Eles tentaram esse esquema de ter uma unidade também. E ali eu comecei a fazer meu nome na cidade, porque eu testei coisas diferentes nas minhas clientes, do tipo, não fazer igual em todo mundo, não fazer todos os cabelos. Então, aqui em Dourados não existia uma coisa assim, meu cabelo tá levemente quebrado, ele não aguenta. Não, faz do mesmo jeito. Então, eu me negava, era mais cuidadosa, já tinha feito outros workshops fora, já tinha viajado para o Paraná, feito alguns cursos. Então, começou a ficar um burburinho do meu nome. Então, eu lembro que eu sempre fui muito reconhecida assim. Se seu cabelo não der pra fazer, pode ir lá na Nathalie, que ela vai ser sincera. Então, eu sempre falava muito isso pras clientes. Olha, eu até falava assim, é contraintuitivo. Eu tô falando que eu não vou fazer seu cabelo, eu vou deixar de ganhar o dinheiro que você me pagaria, porque você precisa tratar seu cabelo antes pra depois a gente fazer. Então, isso fez com que
eu encurtasse um caminho, sabe? Você ganhou pela confiança. Exatamente. Pela credibilidade, você foi conquistando o cliente. E isso era 2012, eu tinha 21 anos. Ao mesmo tempo, uma cliente sentou na minha cadeira e falou, cara, as pessoas precisam conhecer você. E é uma cliente que é muito importante na minha vida, até hoje, que é a Tatiana Godoy. Ah, eu amo a Tati. Cabelo curtinho, batidinho. Do nada, um dia ela chegou no salão, você faz as mechas do meu cabelo? E ela tem um cabelo muito curtinho. Eu falei, faço. Ah, tá bom, vou experimentar, vou ver se eu gosto com você. Eu falei, tá bom. Aí ela adorou, ela começou a ser muito insistente comigo. Você precisa postar. Eu, postar? Que é isso? Não, tem Facebook. Sabe pra que eu usava o Facebook? Só pra colocar lá no status. O que você tá pensando hoje? Eu colocava assim... Hoje trabalhei muito, hoje estou com fome, hoje não sei o quê. Tipo, eu usava assim, só pra distração, eu não usava de forma profissional. Ela falou, mas faz um Instagram também, eu não sei o que é isso, Instagram. Aí ela fez a minha conta e falou, aqui você clica, você posta uma foto e tal, não sei o quê. E naquela época eu assistia um programa do Rodrigo Sintra, que tem até hoje no SBT, que chama Esquadrão da Moda. Na verdade, ele tem uma participação, né? E ele faz uma transformação às cegas. Ele muda o cabelo da pessoa, de acordo com o que ela quer e o que ele acha que vai ficar bom pra ela, com ela virada na cadeira. E aí depois ele desvira e mostra a reação. E eu faço isso até hoje nos meus cursos. E eu comecei a fazer isso lá em 2012. E eu não publicava, mas eu fazia com as clientes. Então, elevava o nível de experiência. Só que, claro, só com aquelas que deixavam, né? Falava, confia. E aí começou mais forte esse burburinho ainda. Então, aí eu comecei... Em 2012, usar as redes sociais de forma profissional. E o trabalho. O uso das redes sociais da Nathalie, assim, é muito estratégico, é muito interessante e foi muito importante, então, para esse seu crescimento. Muito, total. E eu fazia assim, porque eu confiava muito no que a Tati falava para mim. Então, ela sempre ia fazer uma escovinha toda semana, ia hidratar o cabelo. Ela falava, essa foto não tá tão legal. Isso daqui não tá mostrando tanto o seu trabalho. A cara dela. E ela não tem... nenhuma trava, né? Se precisar falar, ela fala. Eu lembro de, tipo, tá mais descabelada, trabalhando, assim, ela, você tem que se vestir melhor. E aí eu, meu Deus, ia lá e tinha dinheiro pra comprar 2 camisas, eu alternava 2 camisas, assim. Calça sempre social, bem arrumadinha, porque as pessoas olhavam pra minha cara e via, assim, 21 anos, e falavam... Não era muito compatível com um salão que era de grande porte que eu trabalhava. Então, meio que, assim, as mulheres mais senhorinhas, principalmente, elas não confiavam muito de cortar cabelo comigo. Então, a Tati, ela sempre me dava umas dicas. Você precisa se impor mais, se vestir mais assim, não sei o quê. E aí, eu sempre fui muito de ouvir. Tem coisas que a gente ouve de dicas, já quero dar essa dica aqui para os empreendedores, que a gente tem que analisar muito o contexto. Essa pessoa já passou por isso? Né? E aí eu achava ela uma excelente empreendedora, né? Ela já falava de ser personal organizer lá 10 anos atrás, quando ninguém falava. Mas eu entrevistei a primeira vez a Tati, eu acho que foi em 2007, Tati. Vamos mandar para ela Vamos assistir. marcar a Tati aqui. 2007, se eu não me engano, na TV Morena ainda. E eu nem sabia o que era personal organizer. Era uma coisa que não era falada. E aí ela já fazia isso de uma forma, assim, com maestria. Exatamente. E aí eu falava assim, olha, ela tá me dando dica de captação de cliente. Ela tem cliente? Opa, tem. Ela tá me dando dica de atrair clientes do jeito que ela posta. Ela posta? Opa, ela posta. Ela mostra os bastidores, os cursos. Então, acho que a gente tem que filtrar. De ouvir crítica construtiva de quem construiu alguma coisa. Exatamente isso. Porque a gente tem, na nossa vida empreendedora, um monte de gente que vem dar pitaco. Olha, eu acho que você tinha que fazer isso. Aí você vai olhar pro histórico da pessoa, acho baseado em nada. Ela não construiu nada. Então, eu sempre fui muito de ouvir e acatar, obedecer. Quando eu vejo, assim, eu vou fazer porque alguém tá me falando que vai dar certo. É o mentor hoje que tá em alta, né? Você tem um mentor? Então, as minhas clientes eram as minhas mentoras. Eu ouvia o que fazia sentido, eu absorvia o que não, eu descartava. E aí, o processo de ter o próprio salão, ele veio através de uma mulher que nem fazia o cabelo comigo. Eu já tinha vontade de ter o meu próprio salão, eu já tinha passado pelos melhores, maiores, e eu conseguia fidelizar. Então, sempre quando eu mudava de salão... Levava os clientes juntos. As clientes iam comigo.
Mas eu não precisava nem, tipo, fazer um esforço. Tipo assim, olha, vem aqui fazer comigo. Não, Elas mesmas já perguntam, mas onde você tá? onde você tá? Isso. Então, isso é um ponto importante também para quem tá ouvindo a gente e pensa ter o próprio negócio. Quando a gente vai ter o próprio negócio, a gente lida com os custos fixos. Então, a gente não pode não saber do faturamento, não ter uma média de faturamento. Então, como eu trocava de salão, e eu falava, a cada 10 clientes vieram 7. Agora, desse salão, elas não gostaram tanto da localização. De cada 10 veio 4. Mas quando eu mudei de localização de novo, elas gostaram. Então, você já ia fazendo uma pesquisa de mercado. Eu já ia fazendo uma pesquisa de mercado. Preço, o que elas estavam dispostas a pagar. Cara, eu achei incrível que uma vez, eu não sei se você faz isso constantemente, mas eu vi uma vez nos stories você colocando valores. Sim. Falei assim, cara, isso é muito corajoso, isso é muito ousado. E eu acho que conseguiu atingir, imagino, as profissionais de forma que eu quero ter isso aí. Eu quero conseguir alcançar. Mas aí você colocou, foi algo milionário, né? Você expôs, então eu posso falar aqui, né? Claro. Foi um valor milionário. E aí ela falou assim, mas calma, porque não é esse milhão que vem pro meu bolso. Exatamente. E aí você colocou ali, olha, eu tenho que pensar que tanto é de energia, tanto é de folha de pagamento. E hoje eu faço isso com as colaboradoras. Como Sim. que é isso? Ontem mesmo a gente teve uma reunião mensal e eu apresentei para elas que até a data de ontem a gente já tinha passado 1.400.000 de faturamento no salão. Uau. Só que quando eu mostrei a parte de lucro ali para elas, não chega um pouquinho mais de 10%. Então eu mostro assim, todo mês nós temos em média de custo fixo. Então a gente tem hoje um faturamento no salão, lembrando que a gente está numa cidade interior. Sim. Né, de pouco mais de 220 mil habitantes. Exatamente. Então, é muito, né? Pode ser pouco para alguns. Às vezes estão me vendo de grandes salões. Sim. Mas é muito e parece impossível para quem, às vezes, tem um estúdio em casa. Mas é algo grande, assim, para nossa cidade. E aí, eu mostrei para elas, olha, só de custo fixo, aluguel. E não é algo que eu mostrei recente. Eu sempre mostro. Porque eu captei isso conforme a equipe foi crescendo muito. Eu captei que algumas... Hoje sua equipe tem quantas? Nós somos em, acho que 22 ou 23 colaboradoras. Em Dourados. Isso. Eu captei algumas conversas, assim. A gente sempre sabe, né? Tem... porque fulano disse que a gente bateu a meta, mas ganhou só isso, não sei o que. Opa, já acendeu uma luzinha em mim. Falei, é muito comum um colaborador, um funcionário, achar que o patrão coloca 1 milhão no bolso. Faturou 1 milhão e eu tô aqui trabalhando igual um camelo e a pessoa tá rica. Não, então, peraí, vamos mostrar aqui pra onde que vai esse dinheiro. Mas é claro que é uma inteligência, assim, depois de 9 anos de salão, né? Sim. Esse mês, inclusive, a gente completa 9 anos. Parabéns. Obrigada. E o salão, voltando, né? Isso eu ia retomar, depois a gente vai... Tá falando lá da frente. Não, mas aqui é assim mesmo. Aí pode natural, deixar, né? fica... É natural, porque uma conversa de amigas é assim, né? A gente vai, volta, interrompe. Sim. Não. Mas aí você parou no salão, como que você teve o seu próprio salão? Exatamente. Então, eu já sentia que o último salão que eu atendia, ele era um pouco... pequeno para mim e para outra pessoa que atendia. Nós tínhamos vários auxiliares já ajudando. Então, eu tinha uma agenda já lotada. Isso também é um indício, principalmente para as empreendedoras da área da beleza. No mínimo, aqui você já deu mais 5 instruções aí, que tem gente que paga curso e vale muito. Muito. É imprescindível isso, porque todo mundo quer ter um o seu sinal. cantinho. Sim. Eu quero atender do meu jeito. Tá, mas você tem faturamento para isso, para lidar com o que vai vir todo mês, tendo cliente ou não? Então, hoje, como eu mentoro profissionais da beleza, também eu sempre ajo de forma racional e deixo o emocional um pouco de lado. Então, eu senti que ficava um pouco mais... Tava um pouco mais difícil de eu atuar em outros salões, porque minha agenda era muito grande, muita cliente, e pela divergência de pensamento também. Então, eu aqui pregava uma coisa para minha cliente, para ela não usar tanto secador, para não amarelar, para não quebrar o cabelo, e tinha um outro cabeleireiro do lado falando assim, não, você pode, passa chapinha, fica melhor assim. Não, cara, não quero essa informação. No mesmo... Parece que não é compatível, sabe? Senti a necessidade de ter o meu. Porém, eu não tinha nenhuma instrução financeira. Eu sempre vim disso, de uma hora tem dinheiro, uma hora não tem. Então, eu já ganhava muito bem como cabeleireira.
há 9 anos atrás, que eu trabalhava para as outras pessoas, já tinha meu carro próprio, financiado. Mas eu conseguia pagar todas as despesas da casa da minha mãe, as minhas, cartão de crédito, a gente comia do bom, do melhor e tal. Cara, eu ganhava, sei lá, uns 8, 9 salários mínimos por mês, há 10 anos atrás, mas eu não tinha R$1 guardado. E não tinha sabia nome fazer sujo. gestão disso. Não tinha. Aí tinha o nome sujo. Tinha o nome sujo ainda pra completar. O carro era financiado, tinha nome sujo. Então, eu não sabia guardar dinheiro. Então, quando aparecia a oportunidade, de novo, abri aqui um parênteses para outro ensinamento. Não é que às vezes não aparece oportunidade na nossa vida. A oportunidade vem, mas você não estava preparado. Então, aparecia ponto para eu alugar. Aparecia uma cadeira mais barata para eu comprar um lavatório, mas eu nunca tinha dinheiro. E o que é pior? O ruim não é você ter dinheiro, é você não ter acesso a crédito. Então, eu acho que isso é o pior. Eu acho que hoje o nome eu levo algo muito a sério, porque eu já precisei de recurso na pandemia para manter a folha de pagamento de todos os colaboradores. E foi só assim, eu consegui no banco porque a gente tinha tudo redondinho. Então, acho que todo empreendedor tem que prezar pela saúde da empresa acima de tudo. Mas voltando, eu tinha essa vontade, mas não tinha o dinheiro. E através de uma cliente minha, arquiteta, ela estava fazendo um projeto para um salão que teria um espaço kids também, só que a mulher tinha os cabeleireiros para o kids, mas ela não tinha para quem seria a cabeleireira do espaço. Mas ela também não queria lidar com funcionário e tal, então ela meio que queria uma sócia. Ela me colocou em contato com essa mulher e ela falou para mim, olha, eu tenho um dinheiro guardado, quero abrir um salão assim, eu quero ter um grande espaço para crianças, todo temático e tal. Eu falei, tá, e aí? Aí ela falou assim, é aí que eu quero uma sócia e a minha oportunidade aqui eu invisto tudo, você entra como a cabeleireira do espaço, a gente paga todas as contas e divide tudo ao meio. E eu falei, fechou. Quem que não quer isso, né? Só que, de novo, a Nathalie não sabia nada de contrato social, como que a gente tem que remunerar cada sócio e tal. E aí, o meu salário, que era de 8, 9 salários mínimos por mês, assim, ganhando comissão, trabalhando para os outros, virou, tipo, 2 salários. Ei. Outro mês. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Eu achei que eu ia ser sócia de um salão e ia ganhar mais dinheiro, tô ganhando menos. Então, foi assim durante uns 3 meses, só que, na verdade, eu nunca fui sócia dessa pessoa, porque não existia no contrato social. E aí eu voltei atrás e falei, olha, eu não quero que você sinta que você perdeu o seu dinheiro, também não vou te largar aqui, mas eu quero ser só a cabeleireira do seu espaço. Se você quiser anunciar para todo mundo que eu não sou mais a dona do salão, ok, não tenho problema com isso, mas eu só quero de novo minha comissão, porque eu preciso ajudar minha mãe, pagar meu carro e etc. E ela não gostou muito, mas ela viu que era melhor do que eu sair do salão totalmente, né? Geralmente, as clientes são dos profissionais. E aí, eu fiquei... todo mundo acha que o Beauty é meu desde o começo, mas não é. Só 1 ano e meio depois, ela não quis mais lidar com gestão. E aí, era eu, mais 3 pessoas que me auxiliavam na minha equipe do cabelo. Eu ganhava comissão sobre todo mundo. Tinha manicure, já tinha uma pessoa que fazia micropigmentação. Já tinha um faturamento bacana no salão. Mas, realmente, a parte administrativa de gestão deles não fazia sentido para eles naquele momento. E aí, eu fiz uma proposta para comprar o salão. E aí, ela me vendeu para eu pagar em 1 ano, acredita? Uau. Porque, de novo, a Nathalie não tinha dinheiro guardado. Não tava. E, aí e quando você fala dessa preparação para quem está empreendendo, seja na área de beleza ou outras, o que é essa preparação? O que a pessoa precisa estar preparada na hora de abrir um negócio? Os primeiros custos dos meses, assim, a gente sempre acha que vai gastar uma coisa e gasta outra. Então, eu lembro da reforma, quando a gente foi alugar esse espaço, a gente tinha planejado gastar, não, esse espaço aqui é bonito, é só decoração, uns 30, 40 mil, não, foi 70. Os primeiros meses, até as pessoas entenderem que ali existe um salão e tudo, você vai ter água, luz, aluguel. Então, acho que tem que ter pelo menos ali um pouco para você começar. Eu não tinha esse pouco, a Priscila, que era minha sócia até então, ela tinha. Mas eu em contrapartida, eu tinha muito fluxo de cliente. Mas se eu não tivesse, dificilmente ela teria recuperado o dinheiro que ela investiu, entendeu? Então, às vezes, é melhor a pessoa continuar em casa, por exemplo, e aumentar essa clientela,
pegar, segurar Exatamente. essa clientela, fidelizar, né? Seria a Fidelizar. palavra. E nisso ir fazendo um caixa. Exatamente. Pra Nem que depois- seja mínimo. Uhum. Nem que seja mínimo. Porque se falar assim, eu consigo abrir um salão hoje, uma empresa, tudo à vista, é muito difícil. É difícil. Hoje em dia, não é da cultura do brasileiro estudar sobre finanças. Se a Não. gente começa a falar de finanças, a gente já quer mudar a conversa e Sim. tal. E é algo que até hoje eu tô aprendendo. Que até hoje eu luto contra escassez, a mentalidade, tudo, enfim. Isso da mentalidade. Eu acho que, assim, um dos seus diferenciais é que você estabeleceu um público-alvo. Você colocou, né, eu quero um público da classe A, Sim. né? E moldou. Como que foi isso, esse molde que você definiu algumas coisas que poderiam ter no teu salão e outras não? É tudo bem padronizado, né? Hoje em dia é. Lembrando, de novo, que são 9 anos, né? Sim. Mas hoje eu consigo entender que quando eu mentoro alguém, por exemplo, ou respondo, até numa caixinha de perguntas no Instagram, a pessoa não vai precisar passar pelos 9 anos para ver o que dá certo ou não. Você dá uma cortada de caminho pro Ô, pessoal. louco, né? Principalmente quando é da área da beleza, que eu entendo bem. A gente tem 2 caminhos. Ou a gente vai trabalhar com uma personalização e a gente... Tá, vou facilitar. Ou a gente cobra pouco, ou a gente vai para um lado de cobrar muito. Não tem certo ou errado. No trabalhar muito, você vai ter que atingir quantidade. Então, são serviços mais rápidos, você vai ter que oferecer talvez um produto de não tanta excelência, de qualidade e tal. E, em contrapartida, a cliente geralmente não é tão exigente, ela está procurando preço mesmo, ela não quer experiência. Agora, estar no posicionamento de cobrar preço exige você estar mais preparado tecnicamente, emocionalmente, na sua imagem. A cliente, ela procura muito mais experiência e a sua expertise do que você vai fazer nela do que preço. Então, ela está mais disposta. Só que tem mais gente disposta a pagar pouco, né? Querendo pagar pouco do que disposta a pagar muito. Então, é um público extremamente exigente. Eu cansei de trabalhar muito. Só que foi um período necessário. Então, Da quantidade. Tira só um fiozinho daqui, tá. que senão depois você vai brigar comigo. Não, mas... Tá, aí, melhorou? Assim? ótimo. No começo era necessário. Eu tinha uma dívida lá de quase 200 mil reais para pagar no salão. Foi esse o valor que eles me venderam. Na verdade, arredondando bem certinho, 172 mil reais. Eu não precisei pegar um empréstimo, então não tive juros. Eu parcelei esse valor do salão em 12 vezes e pagava ainda toda sexta-feira. Pagava assim, de R$ 3.625. Eu dava lá na mão dos donos, né, dos antigos donos, e paguei. E era uma compra, assim, do salão pela paz, pelo nome, pela honra, porque foi uma forma de... Tipo assim, valia? Não, tinha 30 mil reais ali de cadeira e lavatório. Nem produto, porque produto vai acabando. Mas eu fiz questão porque foram pessoas que acreditaram em mim, entendeu? Que investiram o dinheiro de toda uma vida. Enfim, só que para pagar isso, eu tinha que trabalhar muito. Então, não dava tempo de eu, tipo, experiência e tal. Eu agia conforme eu podia e eu nem tinha muito conhecimento sobre isso. Só que daí eu queria mudar. Eu também sempre fui uma pessoa mais assim... Não sei se tem a ver com o meu signo, mas eu sou virginiana. Eu gosto das coisas mais organizadas. Detalhistas. Eu gosto de... Quando eu tô fazendo o seu cabelo, eu quero prestar atenção no seu cabelo. E quando a gente cobra mais barato, pra gente ter um bom faturamento, eu não consigo atender uma cliente. Eu tenho que atender 6, 7. É um corte aqui, é uma tonalização ali, uma mecha ali, e cliente falando... Então, isso bagunça um pouco minha cabeça. Eu funciono mais de forma individual, com um problema de cada vez. Ou fazendo um cabelo de cada vez. E aí, eu falei, cara, não tem, mas eu preciso de quantidade. Mas, ao mesmo tempo, eu estava cansando disso e queria oferecer coisas. Fui fazendo curso. Foi quando, em 2015... Não, acho que 16, 17, por aí. Uns 3 anos já depois que eu tinha o salão... Eu comecei a falar, cara, eu preciso me reciclar. Todos os cursos que eu tenho é aqui, é mais perto. Quero ir para São Paulo, quero ir para o Rio, quero ver o que os grandes cabeleireiros estão fazendo. E estar em outro estado, ver outros salões, me abriu tanto a mente, que teve um ano que eu acho que eu fiz uns 7 cursos. Viajei, assim, para vários lugares, que é a louca dos cursos. Em cada local, eu aprendi algo diferente.
E também só pelo fato de mudar de estado, de estar em outra cidade, de ir num restaurante, de isso daqui é outro parênteses que eu quero dar de dica, que é, a gente aprende muito mais sobre coisas boas, sobre o que fazer e o que não fazer no nosso negócio, experimentando experiências, passando por experiências, do que indo em cursos propriamente dito. Então, tem muitas coisas que eu trago para o meu salão que eu experimentei num restaurante, que eu estava numa conversa num lugar, assim, com outras pessoas e tirei um insight. Então, essa parte de experiência eu acho bem interessante. Então, até para os meus cursos hoje em dia, nenhum cabeleireiro, eu pelo menos nunca vi nenhum cabeleireiro se preocupar com um detalhe de um copo personalizado, de uma cartinha, de uma apostila na hora da pessoa. E eu trouxe da área de micropigmentação. Olha como que não tem nada a ver com cabelo, mas eu sempre vi as micropigmentadoras fazendo uns cursos com tudo personalizado. Você vai em curso de cabeleireiro, é sempre geralmente workshop, uma cadeira dura. Não, na nossa escola lá em São Paulo é mesinha, uma mesa confortável, com Vamos televisão. falar sobre isso. Então, você começou, tem o salão consolidado, né? Nesse tempo, um salão de grande porte. E aí, ainda dá cursos. Começou com cursos online para profissionais, não? Ao contrário. Ao contrário? Em 2014, então, nascia o Beauty Club. Em outubro, 10 de outubro. Quando foi em 2015, uma cabeleireira insistiu muito para eu dar um curso para ela. E eu falei, eu não sei dar curso. Eu só sei fazer o que eu sei, mas como eu nunca passei por uma metodologia, eu não sabia explicar como que eu fazia aquilo. E aí eu falei, olha, não tem como, eu não sei nem como te cobrar, eu não sei nem como eu vou te passar o que eu sei fazer. Ela falou, não, Nath, dá pra gente fazer tipo assim, eu fico assistindo você fazer o cabelo. Eu falei, então se for assim, sim. Só que eu ainda cobrei bem caro dela. Eu falei, tomara que ela não queira, porque eu não quero mexer com essas coisas de curso, não vou saber explicar. E ela quis. Eu sabia se eu ficava triste, se eu ficava feliz, porque era um bom dinheiro, ainda mais que eu tava pra casar, a gente sempre precisa, né? E aí eu falei, tá. E aí eu gostei da experiência. E você sabia que como a gente é uma cidade pequena, eu vi a transformação dela. Falei, cara, olha só, os cabelos que ela fazia tinham essas características, as mechas. Depois aqui do que eu ensinei pra ela, ficou muito mais sofisticado, mais delicado, aquela raiz, assim. Mas se ela quer... E todas aquelas pessoas que eu já falei não, será que elas topariam fazer um workshop, então? Porque é só pra me assistir. Fiz, e a gente teve uma turma de acho que 6 pessoas já no primeiro. E aí, o que eu gostei? Gostei da injeção de caixa que dá, né? De dinheiro mesmo. Eu falei, gente, eu alinhei uma coisa que eu já faço. Oxe, eu já faço cabelo todo dia. E as pessoas querem. E eu gosto de fazer. Eu não, achava que eu não sabia ensinar. E depois eu só entendi que é mais uma habilidade. Mas não uma insegurança sua, no sentido assim, você vai passar suas técnicas para outros profissionais. Hoje sim, você já tá grande, tá fora daqui. Sim. Mas antes era uma cidade pequena. Sim. Eu tinha, sim, um pouco de medo, mas também tinha uma parte da necessidade. Porque em 2015 eu tava comprando salão. Então, eu deixei a necessidade de falar mais alto, sabe? Cara, seja o que Deus quiser, eu vou ensinar. E, realmente, quando eu ensino tudo, até mais do que me perguntam. E eu falei, tá, eu acho que a única coisa que vai segurar, então, uma cliente querer fazer comigo não vai ser o preço, mas elas gostarem de mim. E aí, eu passei a me esforçar ainda mais para ser gentil com a cliente, para conversar. Porque eu também não era, isso é importante falar, que eu era bem chucra no meu atendimento. Bem assim, grosseira. Porque você falou que você era casca grossa, né? Por causa da sua experiência. Então, teve uma mudança até comportamental. E aí, eu fui mudando aos poucos, porque eu não queria perder. Porque se era por preço, tem até uma história engraçada que... teve uma época que a gente trouxe uns produtos diferentes e a gente fez uma promoção. E aí era um tal de copia de um, copia de outro, que foi muito engraçado. Só na rua ali na Toshinombo, onde era o nosso salão, tinha umas 3 salões pra cima. Até perto do portal, porque a gente era bem ali, né, perto do centro, né? E aí um dia uma mulher chegou no caixa, no salão, e meu marido que tava na recepção. Aí ele, pois não, você agendou horário? E eu fazia umas promoção maluca, tipo, porque eu tava precisando muito de dinheiro pra pagar o salão, né? Ele, pois não, você marcou horário? Ela, eu marquei e tal, pra fazer hidratação de 30 reais. Ele,
30, mas eu acho que a Nathalie tá fazendo uma de 50, que vai escova e tal. Não, é 30. E ela começou a brigar com meu marido. Falou, vocês estão fazendo propaganda enganosa, eu vou publicar vocês no Facebook. Era até bem Facebook. Aí meu marido ficou apavorado, ele foi lá e falou... Eu falei, amor, pede um print pra ela, realmente, se passou batido. E a gente postou assim, a hora que ela mostrou era do concorrente da outra rua. Cara, a gente deu tanta risada. Aí ela, ai, não, desculpa, eu vou lá. Então eles devem estar me esperando, porque eu tô no horário. Eu falei, tá bom, tranquilo, pode ir lá. Então, quando eu tava nessa competição, era o preço, vencia quem dava o preço mais barato. Aí eu falei, não, preciso sair disso. Porque pelo preço, qualquer concorrente imita o mesmo produto que eu tô usando e vai cobrar um preço menor, eu perdi a cliente. Então, aí que eu fui entender mais. Como é que eu posso fazer para fidelizar mais as clientes? Como é que eu posso fazer para sair dessa guerra de preço? Aí que eu fui estudar sobre experiência do cliente, etc. Que é construir valor. Sim. Mas já foi no prédio, né? No segundo que a gente tá já hoje. No segundo prédio. E aí os cursos eu você ia estava falar do dando curso. o curso presencial, começou esse workshop. Em 2015. Em 2015. Gente, 8 anos. Passa rápido, né? Passa rápido. E como que foi parar no online? Porque aí no online os seus cursos que bombaram e saíram da bolha aqui da nossa cidade para... Sim, até antes, né? Da pandemia, quando muita gente foi para online. Bom, de 2015 até 2019, eu fazia em média 2 a 3 cursos por ano, sempre no salão. Então, não eram turmas grandes, eram no máximo 15, 20 pessoas ali por turma. E sempre mais ensinando minhas técnicas de mechas mesmo e colorimetria. Como daí eu já, desde 2012, usava de forma ativa o Instagram, eu postava ali num conteúdo educacional para cliente, nem era tanto voltado para cabeleireiro, mas de alguma forma os cabeleireiros aprendiam também e me pediam muito curso. Só que como as redes sociais elas atingem outras cidades, outros estados, as pessoas me perguntavam, ai, nossa, eu quero estar muito no seu próximo workshop. Onde que é? Dourados? Dourados, Mato Grosso do Sul. Aí a pessoa ia somar viagem, ver avião, ver... tá, nossa, um dia, se Deus quiser, eu vou aí, então, tal. Mas a pessoa é lá do Pará, é 3.000 e poucos quilômetros, ela não ia vir aqui, é muito difícil o acesso. Então, eu peguei e falei, cara, será que isso daqui dá certo no online? Descobri um método, né, de formatar um curso, não sabia nada, mas como eu sou curiosa e a hora que eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o fim, comecei a estudar muito sobre isso, sobre lançamentos digitais, falei, eu preciso criar um produto, uma videoaula, tal. E o esquema de venda? O esquema de venda eu não sabia nada, mas eu sabia que precisava de uma plataforma lá, hospedar os vídeos, ok. Nosso primeiro lançamento entraram, acho que 40 alunos, só do orgânico, só do que eu tinha no Instagram. Uau! De cabeleireiros. E o meu primeiro curso se chamava Cabeleireiro Empreendedor. Porque como as pessoas me perguntavam muito, na época eu já tinha 7 auxiliares aqui no salão, não era comum. Isso é coisa que as pessoas viam em salões de cidades grandes, como São Paulo. Então, as pessoas falam assim, cara, como que você faz? Me ensina mais sobre gestão. E aí, eu pago fixo ou pago comissão? Então, eu falava muito sobre gestão. E aí, eu formatei um curso que se chamava Cabeleireiro Empreendedor. Era para ensinar as técnicas de mechas que me pediam muito. Aí, tinha um bônus de corte e também tinha muito foco em gestão. Como que a gente faz reunião, como que a gente remunera, como que a gente contrata, etc, etc. Só que as pessoas foram entrando e eu vi que era um sonho delas se tornarem assim, mas elas não estavam nesse momento de vida. Então, elas estavam preocupadas com as coisas erradas. E isso é importante a gente pontuar também. Não dá pra gente pular atalhos. Então, não dá para eu pensar na experiência do cliente se primeiro eu preciso do meu básico. Eu preciso saber como que eu vou pagar o aluguel. Não, você precisa de caixa, você precisa de dinheiro, você precisa de faturamento. Então, você não vai pensar em cobrar caro. Você vai pensar em produzir bastante e quanto mais barato, mais cliente, para depois que você sair do nível de necessidade, quando a gente fala de personalização, de cobrar, de atingir um público de classe A, a gente já saiu do nível de necessidade, a gente já saiu do básico. A gente já tem que estar seguro das contas do mês. Aí uma escada mesmo. É uma escada. Aí eu vi e falei, cara, a pessoa comprou um curso aqui que ensina ela a ter uma equipe, mas ela não tem um auxiliar. Ela nem tem cliente todo dia. Então, a gente... Aí você reformulou esse curso? A gente reformulou já no 3º lançamento. Só que já tinha entrado quase 200 alunos. Eu formatei para ser mais sobre como que você atrai cliente. Então, não como você faz a gestão do dinheiro, porque nem tem dinheiro.
Então, para fazer a gestão do dinheiro, você precisa aprender a fazer dinheiro. E como que você faz dinheiro? Eu alinhei as técnicas mais comerciais, que tipo de corte os que os clientes mais pedem. E algumas aulas ali já no início do curso. Aí estourou. E aí a gente aprendeu como que a gente fazia essa mensagem chegar para mais pessoas, que hoje é o tráfego pago, né? Anúncios. Então, já no nosso quarto lançamento, aí pra galera do marketing digital tá mais familiarizada, veio 6 em 7. Aí a gente já fez mais de 100 mil de faturamento. E o curso era aí por volta de R$997. Então, assim, entra mais de 100 pessoas. Aí foi quando começou a entrar aluno de Portugal, do Japão. Eu falei, cara, quando eu comecei a ver de onde eram os meus alunos, praticamente ninguém daqui. Nossa, até porque Assim, santo de casa não faz milagre, né? Geralmente a gente tende a valorizar mais os de fora. Então, e os de fora te valorizando. Sim. Nós já estamos chegando ao final, mas assim, como que a Nathalie da infância ou da adolescência olharia essa Nathalie que se tornou hoje? Eu sou muito a Nathalie que eu queria ser quando era pequena. Eu não sabia definir, assim, não tinha um nome para minha profissão. Mas eu sempre imaginava uma mulher dona do próprio dinheiro, assim. Tipo, uma executiva. Era o que eu via na novela, né? Então, eu via sempre uma mulher no escritório. Hoje não é escritório, é um salão. É até mais legal, eu considero, sabe? Porque a gente tá sempre em volta ali de mulheres felizes, ambiente choroso. Então... Mas eu acho que toda vez que eu me cobro muito, eu olho e vejo assim, cara, não posso ser tão dura, porque eu tenho muito mais do que aquela menina. Você merece se emocionar e eu sou chorona, então não posso ver os outros chorando, que eu choro também. Mas assim, a sua história é inspiradora e merece. E eu queria chegar num ponto que talvez seja... também é emocionante, mas é a questão do perdão. Sim. Porque eu acho que toda essa sua transformação foi porque você se deixou abrir para mudar. E mudar requer humildade. Sim. E sofreu tanto na vida, porque poderia ter se transformado numa coisa totalmente diferente do que se transformou. Sim, e quase foi. O perdão foi importante para essa transformação, para você poder chegar até aí? Você falou que perdoou seu pai, perdoou sua mãe. Eu não entendi a importância da terapia. Claro que tem todo um processo religioso também. Então, quando eu me converti, era o sonho da minha mãe, só que ela não pressionava, né? Ela falou no seu tempo e tudo. Eu já tinha sido batizada na igreja católica, mas eu não tinha ido em algumas igrejas evangélicas, mas eu não tinha um encontro genuíno com Deus. Então, quando eu conheci o meu esposo, eu conheci ele aos 16 anos. Então, já tem quase 16 que eu tô com ele. Não, vai fazer agora 16 anos. Eu conheci ele muito novinha e ele já era da igreja e me ajudou a querer saber mais, sabe? Então, eu já era uma menina que já tinha namorado bastante, já tinha tido decepções. E como ele era mais da igreja, eu queria naquele primeiro momento impressionar. Não, então vou pra igreja também, comecei a namorar. E na verdade, mais do que encontrar meu namorado, eu encontrei o meu verdadeiro pai. Então ali eu fui muito curada, entendi que tudo que eu passei foi pra... Eu acho que quando a gente quebra algo que é de gerações, é muito forte. Alguém tem que pagar um preço, mas não um preço pesado. Porque eu só antecipei algo que eu teria que trabalhar muito na vida. Então, quando as pessoas olham hoje assim, 30 e pouquinhos anos, já conquistou isso. Não, já comecei a trabalhar muito lá desde novinha. Então, eu quebrei esse ciclo do dinheiro fácil, da vida de medo, da vida de fuga. E só foi possível porque eu fui muito tratada com Deus ali, mas não é algo que terminou. Todos os dias, com muita terapia, com auto-perdão, entender quais são os gatilhos, como que eu faço, porque não esquece. Eu tenho certeza que quando eu for mãe, a gente tem que cuidar muito dessa primeira infância, porque eu lembro de coisas que eu tinha lá 5 aninhos e que você vê, me dói, mas passa.
Então, o perdão, ele não é um sentimento. É isso que eu aprendi no meu encontro com Deus. Ele é uma escolha. Então, todas as vezes que volta a doer, principalmente quando eu tô muito ansiosa, quando eu tô passando por um momento difícil, eu quero meio que justificar, mas também era para eu ter tido aquele apoio lá na infância. Não. Eu deixo o emocional de lado e falo de forma racional. Passou. E precisou ter sido assim. Então, também a terapia tem um papel muito importante. O papel dos psicólogos, de psiquiatras, né? Estão aí e são ferramentas, são pessoas usadas por Deus através da ciência para ajudar a gente a se entender. Totalmente. Então, o perdão, ele vem disso, da parte do encontro com Deus, mas também de forma racional com o tratamento. Nossa, faz muito sentido. Quando você, o tempo todo contando essa história, eu por muito tempo convivi, trabalhei ali voluntariamente no Lar Ebenezer, que são de meninas que vieram de histórias muito semelhantes à sua. E assim, se eu pudesse enviar esse episódio para cada uma dessas meninas, pelo menos as que eu conheço por nome. Eita, episódio choroso. A gente fez uma ação com as meninas. Então, porque assim, cara, é muito incrível, assim, elas precisam saber isso, né? Elas precisam saber que tem saída, que tem solução. Eu sei que é muito mais difícil, eu não sou da opinião que, tá assim porque quer, não, eu sou da opinião que é difícil pra caramba. Quem tem gente que tem que correr 1000 vezes mais do que eu, que tive um lar consolidado, pai e mãe. Não estamos todos no mesmo barco. Não estamos todos no barco, perfeito. Não estamos mesmo, nós estamos no mesmo mar e cada um com seu barquinho, uns em navio, né? Então, e eu vejo isso, eu falo, cara, não é fácil, mas é possível. Exatamente. É possível. E você é prova disso. E eu desejo que você seja a mão que já falando, contando a sua história, se expondo, porque eu sei que deve ser muito delicado se expor dessa forma. Mas é dessa forma também que você vai alcançar essas histórias. E eu queria te perguntar, já que eu te perguntei a da Nathalie, se olhasse a de adolescente, a Nathalie de hoje, olhando a Nathalie mais velhinha, como que ela se vê? Eu me vejo... Acredita que eu pensei nisso hoje? Eu falei, gente, será que eu vou ter uns 70 anos? Eu vou estar cortando o cabelo? Será que eu vou gostar das mesmas coisas? Porque a nossa vida, em questão de 10 anos, muda tanto, né? Mas eu me vejo assim, com contato com pessoas, de alguma maneira... acessando as pessoas através de alguma coisa com toque. Não sei, porque eu sinto que toda vez as clientes falam, nossa, você tem a mão tão leve e tal. Eu de alguma maneira, eu absorvo aquela energia e sempre falo, né, Deus, que é dela. Mas de alguma maneira eu sei que quando eu toco nas pessoas através do meu trabalho como cabeleireira, eu toco além do cabelo, eu toco a alma delas. Então, por isso que hoje eu prezo tanto meu atendimento para ele não ser algo corrido, para ele não ser algo de qualquer jeito, porque eu sei que ali é um período de... Então, nem que seja, sei lá, uma conversa. Eu me vejo assim, sabe? Ajudando as pessoas e, de preferência, fazendo o que eu gosto de fazer. Eu gosto hoje de fazer cabelo. Não sei se daqui 40 anos eu vou gostar também, mas tomara que sim. É muito bonita essa questão do toque. E o toque pode ser de várias formas. Exatamente. Que você continue tocando nos cabelos e nos corações. Obrigada. Obrigada por estar a você. aqui. Foi Obrigada, um prazer gente, ouvir de novo essa acompanhou. história, dessa vez com mais profundidade. Exatamente. Passamos do tempo. Choramos. Choramos, mas é muito bom. Obrigada, gente. Semana que vem tem mais Pode Contar. E com certeza eu espero vocês. Tchau, tchau.